Amém, queridos, muito bom dia, graça e paz a todos. Deixa eu perguntar novamente, quantos estão felizes aqui? Levanta a sua mão. Isso. Agora baixa a mão com calma. Muito bom dia para você que está no online, seja muito bem-vindo. Olha para o teu irmão do lado aí, olha para ele aí. Dá um elogio para ele, fala como você está bonito. Fala. Isso. Fala aqui, aonde você comprou isso? Pergunta para ele. Aonde você comprou esse perfume? É da Chanel? Fala para ele aí. Fala para ele aí, esse perfume é da Chanel, é da Calvin Klein, da Dolce & Gabbana. Fala para ele aí, Giorgio Armani. Isso. Se ele falar que é do Avon, tá tudo certo. Só não pode ser o charisma, né? Preste atenção aqui. Agora volta para o irmão, depois que você elogiou ele, e pergunta assim para ele: como está a tua vida de oração? Isso. Amém. Ele escutou? Presta atenção aqui, ele escutou? Pergunta de novo, faz esse silêncio. Pergunta de novo: como está a tua vida de oração? Isso. Pode perguntar. Vocês estão todos alvoroçados hoje. Vai comigo então. Você perguntou mesmo para eles como está a sua vida de oração? Então agora abre a sua Bíblia em Apocalipse 3, verso 14. Isso. Nós vamos continuar a nossa série, O amor de muitos se esfriará. Nós vamos continuar. Nós começamos falando sobre o homem da iniquidade. Depois nós falamos sobre como sair ou como permanecer frio. Semana passada nós falamos um pouco mais ainda sobre as características de alguém que está se esfriando. E hoje nós vamos falar sobre algo que pode piorar a situação do frio. Amém? Então lê esse texto comigo. Você que achou, diga amém. Quem não achou, não diga nada. Vamos lá, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escrevo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, ou conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é morno e não é nem quente e nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te louvamos nessa manhã, porque estamos aqui para aprender, para receber a tua palavra. E quão privilegiados somos por poder estar reunido aqui nessa manhã, ouvindo a tua palavra. Portanto eu te peço, coloque a mão no teu ouvido, coloque as mãos nos ouvidos. Coloque as mãos nos ouvidos. Pai, no nome de Jesus, libera os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu estou falando sobre esse tema, porque eu quero levar você, a igreja, a um despertamento. E quantos aqui já se sentiram assim, que algumas coisas passou na tua vida? Você sente assim, passou do tempo. Aí você fica preocupado, fala: nossa, acho que eu perdi o time. Quem já passou por isso? Não levanta a mão. Mas eu peço que você volte a pergunta para si: como está a minha vida de oração? Um dos primeiros choques que eu tive na minha decisão de pastorear foi quando o bispo perguntou para mim: como está a tua vida de oração? Eu sei, disse o bispo, que eu não devia perguntar para um líder de uma equipe aqui na sede como está a sua vida de oração, mas eu vou te fazer essa pergunta: como está a sua vida de oração? Por que, pastor, você está fazendo essa pergunta? Porque esse texto no livro de Apocalipse, direcionado à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era uma igreja que não tinha nada para falar dela.
ela era uma boa igreja, era uma igreja maravilhosa, era uma igreja rica. O texto fala que Jesus não tinha o que falar da igreja de Laodiceia. Era uma igreja top. Mas ele está falando para essa igreja o seguinte: preste atenção, quem dera você fosse frio ou quente. Olha que colocação que tá sendo exposta, melhor dizendo, pelo texto. O frio é ruim, mas quem dera tu fosse frio ou quente. O morno, ele está no meio do caminho. E o morno se parece um pouco com o quente, sim ou não? Porque o morno é quentinho, é ou não é verdade? E ele se parece com o quente, mas não é quente e nem frio. Então, preste atenção em mim, é pior do que o frio. Porque o morno, ele tem ausência de intensidade. O quente é intenso, o morno tem ausência de intensidade. E o frio é frio. Preste atenção nisso. Qual a situação de uma pessoa que não é intensa? Que ela é morna, que está na mornidão. Ela é pior do que o frio, porque ela não tem intensidade. Olha que coisa interessante. A intensidade faltava na igreja de Laodiceia, mas eles eram mornos. Eles tinham riqueza, eles eram bem, eles eram abastados, eles se achavam a igreja mais top das top. E eles começaram a ir por um caminho muito ruim. Preste atenção, o caminho da religiosidade. A mornidão denuncia o religioso. A mornidão denuncia o cara que vai dar uma desculpa para não cultuar. A mornidão diz para ti o seguinte: que você não precisa entregar 50%, 100%, que você pode entregar 50, 20, está tudo certo. Busca o texto para mim, Mateus aí, quem está na mídia, o texto que fala que nós devemos dar, que resume os 10 mandamentos, que está dizendo para amar a Deus com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Busca esse texto para mim, põe na tela, deixa ele ali, por favor, deixa ele na tela. Isso, pode pesquisar aí, eu não vou lembrar agora, eu não estou bom da ideia hoje. Então vamos pensar, gente, sobre o morno. Pense aí sobre o morno. O morno é tudo aquilo que não é intenso. E a palavra de Deus está nos chamando para a intensidade. Everton, acha para nós. A intensidade, queridos, é exatamente esse resumo dos 10 mandamentos. Preste atenção, a lei, o texto da lei, isso, Mateus 22. O texto da lei, ele tinha 10 mandamentos, ok? Nesses mandamentos existia a lei que ela era severa. E a lei era cumprida pelo sacerdócio, pelo rei, pelo imperador, a lei cumpria. Mas Jesus vem e traz a graça, ele traz salvação para nós. E ele resume os 10 mandamentos. Ele fala lá, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aqui, esse texto ele está pressupondo parcialmente ou ele está falando 100%? O que vocês acham? E a igreja de Laodiceia, que está sendo chamada a atenção nesse texto, ela não está sendo intensa, ela está morna, na mornidão. Preste atenção, meus irmãos, quando nos falta intensidade, ou quando nós temos pouca intensidade, nós começamos a achar motivos para criticar a igreja. E disse um cara renomado no Brasil essa semana, que o criticista, ele está prestes a fracassar. E aí voltaram a pergunta para ele, numa mesa só de homens inteligentes, voltaram a pergunta para esse homem, dizendo para ele: como assim prestes a fracassar? Ele disse: eu vou melhorar a resposta, a vida dele vai ser um fracasso.
Por que, fulano? Porque ele vai gastar as energias e o tempo dele estudando. Olha que interessante, o estudo é algo maravilhoso, mas com o mau uso dele, ele gera problema. Ele vai gastar a vida, as energias estudando para criticar, para encontrar uma narrativa. Por quê? Aí o homem usou um provérbio, um escritor famosíssimo no Brasil. Ele usou um provérbio, ele disse: por esse motivo aqui, ele vai se tornar um fracassado. Mas o cara, e mesmo com a inteligência, mesmo com tudo que nós temos hoje no século 21, com tudo e o que vai vir para 2030 ainda, ele vai fracassar. Olha que coisa interessante, gente. Mas eu entendo por que ele está falando isso, porque hoje ele é um conhecedor da palavra. E ele é um homem que dá testemunho de ter conhecido a palavra no estudo. Ele foi fazer uma pesquisa sobre Jesus e se converteu. A pesquisa dele foi quando Jesus falou para os homens: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus não falou, Jesus escreveu na areia. E ele se converteu a Cristo por essa passagem. Imagina a profundidade dessa pessoa nos seus estudos. Imagina o equilíbrio dessa pessoa nos seus estudos. A igreja de Laodiceia está passando por um problema. Ela estudou, ela cresceu, ela é uma igreja rica, mas ela não tem intensidade. Imagino eu que a igreja de Laodiceia era assim. Era uma igreja linda, bonita, famosa, como tem tantas no Brasil, mas ela teve que optar por ter um culto só na semana, porque as pessoas dessa igreja não concordavam que tivesse mais que um culto, porque era muita coisa para Deus. Elas eram parciais. Ei, pastor, como é que nós vamos gastar o nosso dinheiro? O senhor tem 2, 3 cultos na semana. Como é que eu vou para a praia de Cidreira? Né? Como é que eu vou para a minha casa de praia em Cidreira, pastor? Se tem culto o tempo todo, se tem Instituto Vencedor, se tem isso, se tem aquilo outro. Assim estava a igreja de Laodiceia, queridos. E por que que a igreja, até me babei aqui, por que que a igreja de Laodiceia, ela sofreu isso? Vamos para o texto. Porque ela adquiriu riqueza. Olha que interessante. Você diz, a igreja está dizendo: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e está nu? Um dia alguém falou para mim não usar no púlpito a expressão miserável, para não ofender as pessoas. A propósito, se você não sabe que você é miserável, pobre, infeliz, cego e nu, você é o pior homem da terra. A igreja de Laodiceia, qual foi o problema dela, pastor, que levou ela para a mornidão? A riqueza. Não que você não possa ser rico, você tem que adquirir riqueza, sabendo que quem te confiou essas riquezas foi o Senhor teu Deus, e que mesmo Ele confiando a você essa riqueza, Ele continua sendo dono de tudo. Não é que você não pode ser rico, o problema é que a igreja se ensoberbeceu e disse: eu não preciso de nada. E o Senhor está exortando a igreja de Laodiceia, dizendo assim para ela: mas tu não sabe que tu é miserável? Tu não sabe que tu é pobre? Não, para aí, pastor, mas eles estão ricos. Aqui, queridos, Jesus está falando espiritualmente, porque o ser humano tem uma tendência: quando você tem dinheiro, você abandona o altar. Isso é muito ruim. Por isso que tem pessoas que elas estão fadadas a serem fracassadas. Por quê? Porque o coração dela está envolvido com o dinheiro. Tem gente que vem na igreja achando que o ir na igreja vai fazer ele adquirir alguma coisa. Irmãos, preste atenção. Tem gente que fala que não vir na igreja também dá para ser bem sucedido. Está certo ou está errado? Está certo, irmão. Porque o ser bem sucedido depende do seu trabalho.
Amém? Depende do seu trabalho. Agora, o manter esse sucesso depende de uma vida de saúde e de paz. E aonde você encontra a paz? Na presença de Deus. Aonde você é abastecido para ter paz? Na presença de Deus. Então, a pessoa que fala que ficou rica na força do seu braço é um morno. Ele é pior que o frio, ele é pior que o quente, e Deus está a ponto de te vomitar. Ou seja, você está fora. Tudo que você tem ou adquiriu, como diz o texto, adquiriu riqueza na força do seu braço, vai ruir. Vai ruir, vai cair por terra. Agora, quando eu entendo que eu preciso ser intenso no adorar e exaltar o nome do meu Deus, e também ser intenso nos meus investimentos, eu preciso buscar o quê? Equilíbrio. E quem que me dá equilíbrio? O Espírito Santo. E aonde eu encontro o Espírito Santo? Na comunhão, no partir do pão, no congregar, como está escrito. Mas hoje nós vivemos em um tempo, como a igreja de Laodiceia, de muitas narrativas. Hoje tu não consegue ouvir as pessoas falando a verdade. Não, para um pouquinho. Olha o que a igreja respondeu. O Senhor disse assim: porque você não está, ou não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí ele volta e diz assim: você, igreja de Laodiceia, diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Aí ele responde: mas você sabe, igreja de Laodiceia, que você é infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cega e está nu. É a resposta que está sendo dada ao pastor da igreja de Laodiceia. Pasmem, no Brasil já tem igreja assim. Tem cidades que só tem culto domingo, porque as pessoas são empresárias, são ricas, e elas não têm tempo para servir a Deus durante a semana, mas tem tempo para escravizar os filhos de Deus. Quem está errado agora? E agora, meus irmãos, uma cidade que só tem culto domingo, porque os empresários que congregam na igreja não têm tempo, e a maioria daquelas pessoas daquela igreja deve ser funcionário dele, estão na mesma linha que ele. E agora, irmãos, aconteceu, eu acredito, com a igreja de Laodiceia, porque foi exortada e todo mundo admirava a igreja de Laodiceia. Nessa época, a igreja de Laodiceia era uma igreja bem conceituada, tanto que você não vê na Bíblia falar mal da igreja de Laodiceia. Você vê falar que a igreja de Laodiceia começou bem, era uma igreja poderosa, e daqui a pouco a igreja de Laodiceia está recebendo essa exortação: vocês não são quente nem frio, vocês são morno, vocês são pior que o frio ou que o quente. Preste atenção em mim, irmãos. Esse mandamento que eu pedi para deixar no telão, mas os irmãos já tiraram. Esses irmãos são uma bênção, né? Eles são maravilhosos. Esse sermão que está aqui, que é o sermão de Cristo, ele aponta para a intensidade. Ele aponta para a intensidade no cultuar ao Senhor. Nós não podemos perder o primeiro amor. Lembra que eu preguei a semana passada? Lembra-te onde tu caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Esse mandamento está apontando para essa intensidade. É um mandamento, gente, de Cristo. Agora não tem mais para onde escapar. Se fosse Moisés falando, alguém questiona. Os inteligentinhos da época vão questionar. Mas quando Jesus está falando, não há mais o que questionar, porque nós estamos vivendo na última dispensação. É a graça de Cristo liberada sobre nós. Preste atenção. Eu te convido, como teu pastor, a ser cada vez mais intenso no cultuar a Deus. Amém? É um convite. Sabe por que, igreja Sara Cavalhada? Porque a igreja Sara Cavalhada não vai ser vomitada.
Nós não somos escória, nós somos filhos. Então não seremos vomitados, por quê? Porque nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, e quem o adora em espírito e em verdade é intenso, porque o Espírito de Deus te vivifica. Agora quem adora na força da carne, vai cair em ruína. É por isso que eu quero que vocês entendam, meus queridos amados levitas, que o altar é o lugar de estar com a vida em dia, em santidade. Senão você não pode estar no altar. Se você não tem responsabilidade com uma vida de santidade, você não é do altar. Você é de qualquer outro lugar, que eu não sei qual que é. Também não quero saber. Nós estamos vivendo hoje uma mornidão. Frieza e mornidão. Qual que é o pior? A mornidão. Porque está cheio de religioso dentro da igreja. Aí você pergunta para o irmão: não te dá por si que tu não ora, que tu não tem devocional e que tu é religioso? Não cai na real assim, não, de vez em quando tu não está parado assim, e sei lá, um mosquito anjo te dá uma picada, tu fala: oi, esse mosquito me picou. Sei lá, alguma coisa assim que fala contigo, fala: ô miserável, miserável, acorda. O que tu está fazendo? Estou levando a vida na força do meu braço. E o que tu acha que, aonde tu acha que vai dar com isso? Vou ficar rico? Não vai não. Olha para mim aqui, eu descobri algo na Bíblia muito cedo. Deus não dá riqueza para qualquer um. Não adianta ficar triste. Ah, pastor, então você é sempre funcionário. Você que escolhe. Você quer ser mordomo ou você quer ser funcionário? Você que escolhe. Olha uma semente que eu conheço, poderosa na terra. A mãe de um menino que eu conheci. Ela trabalhava numa casa de uma família muito rica em Porto Alegre. Uma mulher cristã. Uma mulher que trabalhava numa casa como governanta da casa, mas servia no altar. Naquela época tinha culto todos os dias. Não é hoje que a igreja é mamão com açúcar, que a igreja faz 2 cultos na semana e os irmãos estão achando ruim. Nessa época que eu estou falando dessa irmã, era culto segunda a segunda. Não, só domingo. Não, segunda não tinha. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda não tinha culto. Era assim a igreja. Todos os dias tinha um culto. Culto de ensino, culto de doutrina, culto de oração, culto do Espírito Santo, culto da família, era culto e culto, culto e culto. Era assim. Essa irmã era uma mulher fervorosa na presença de Deus. Cuida isso. É isso aqui que é mordomia, para te entender. Aos 25, 28 anos de trabalho prestado nessa casa, o dono, o chefão, o barão da casa faleceu. Olha para mim, irmãos. E ela era mãe solteira de um filho único. O menino que essa família botou na estudar, botou na faculdade, cuidou dele. Você sabe o que aconteceu com sua mulher? Da noite para o dia, ela descobriu que era milionária. Por quê, gente? Porque o dono da casa que ela trabalhou olhava para ela como uma mulher de um caráter ilibado, uma serva de Deus. E ele achou digno entregar toda a riqueza dela para ela. Não deu nada para a família dele, deixou um testamento e ela ficou milionária. Ela precisou deixar de cultuar a Deus. Ela precisou falar: Deus, está difícil todo dia limpar essa casa, comandar os outros funcionários, cuidar do jardim. O patrão chega num carrão de 500 mil. Quando ela deu por si, meu irmão, o Senhor entregou a riqueza do ímpio nas mãos dela. Irmão, tu não está entendendo o que é ser um servo de Deus verdadeiro. A mulher, o filho dela que se formou depois na faculdade, o cara com 20 e poucos anos descobriu que era milionário. Ela não sabia o que fazer com aquela fortuna. A igreja toda falava daquele assunto.
E o cara entregou nas mãos dela e deixou os parentes dele tudo chupando dedo. Porque ele viu naquela mulher o quê? A mordomia cristã. Alguém que sabe administrar. Ela administrou a casa dele, governou a casa dele. Ele falou: como que eu vou dar na mão de um filho meu drogado? Como que eu vou dar na mão de uma filha minha que está se prostituindo? Como que eu vou dar na mão de alguém que vai pegar isso tudo que eu construí, a minha riqueza, a minha fortuna, na mão de um doente mental? Eu vou dar na mão dessa mulher que tem caráter. O que uma mulher dessa faz com esse dinheiro? Ela projeta as famílias. Por quê? Porque ela é uma mulher de Deus. Ela usa esse dinheiro para abençoar e não para amaldiçoar. Então entenda, Deus não vai dar riqueza na mão de qualquer um. Nós temos a experiência da igreja de Laodiceia. Eles eram ricos, mas religiosos. Deixaram de cultuar o Deus vivo em espírito e em verdade. E Deus falou: eu estou a ponto de vomitar vocês. Vocês não sabem que vocês são miseráveis. Vocês não sabem, Laodiceia, que vocês são infelizes com esse dinheiro que vocês têm. E nós precisamos entender isso, queridos. Olha para mim. Aqui o texto, o problema desse texto não é ser rico. O problema é não reconhecer da onde vem a riqueza. Esse é o problema. O problema da igreja de Laodiceia não foi ser rica, abastada. O problema é não reconhecer a fonte. Quando que eles deixaram de reconhecer a fonte? Quando se afastaram do Senhor. Você diz, versículo 17: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e está nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Preste atenção aqui: eu aprendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, sejam zelosos, arrependam-se. Deus está falando com a igreja de Laodiceia: arrependam-se. Aí o texto diz assim: eis que estou à porta e bato, versículo 20, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Gente, abre a porta. Jesus está falando: gente, abre a porta. Gaúchos e gaúchas, abre a porta. Jesus está falando: Porto Alegre, abre a porta. Jesus está falando: Porto Alegre, eu quero curar você, abre a porta. Jesus está falando: Porto Alegre, eu quero libertar vocês da pobreza, da droga, da prostituição, abre a porta. E nós temos um monte de gente, escute o que eu quero falar para você, que não reconhecem a sua fonte, que não reconhecem de onde vem a sua força, a sua vida. Irmão, você está vivo aqui porque Deus permitiu. Você sabia que hoje, quando na antemanhã o sol foi romper a aurora, ele pediu autorização dos céus para romper a aurora? E o Senhor olhou para a terra e falou: eu renovo a minha misericórdia com os meus filhos, pode nascer. Por que você acha que Apocalipse diz que no dia do Senhor o dia vai se tornar noite? Porque o sol não vai nascer. Todos os dias Deus autoriza o sol nascer porque Ele te ama. Ele fala: pode nascer, brilha. Brilha sobre os meus filhos. Brilha sobre a minha criação. Todos os dias, gente, Deus tem uma decisão ao nosso respeito. E nós muitas vezes estamos indo bem, mas daqui a pouco nós vamos por esse caminho errado, o caminho de se achar. Sabe, o texto de Efésios fala do bom vivant, o homem que é amante de si mesmo. Está cheio aí, gente, está cheio. Sabe o que está acontecendo com os homens amantes de si mesmo? Eles estão ferindo a terra. Os homens hoje, que são amantes de si mesmo,
eles são responsáveis por essa geração perversa, por essa geração de filhos rebeldes, filhos opacos, filhos sem cor, filhos sem projeção, filhos sem sucessão, filho desorientado. Os homens dessa geração são responsáveis por esses homens que estão aí fora e que estão gerando facções, homens facciosos, como está escrito no texto. Homens que abandonaram seus filhos, homens que deixaram seus filhos para trás. Esses homens são responsáveis pelo caos, não é o governo. O governo se aproveita disso. Não é o governo, irmãos. Ele fala assim: mas o governo é podre, é isso, é aquilo. Não é, querido, ele é o teu reflexo. A Bíblia diz que nós temos o governo que merecemos. Sim ou não? Sim ou não? Então, gente, é o nosso reflexo. Se há mau caratismo no governar algo, é o reflexo de quem está sendo governado. É isso. Por isso essa briga toda no cenário brasileiro. Porque há muito, eu disse, gente, lá atrás, parem com esse alvoroço. Parem com esse alvoroço. O Brasil não é cristão. Não, mas o Brasil, não, para com essa palhaçada. O Brasil é maioria, não é convertido. A maioria não é cristão. Para com essa palhaçada. Não, mas é porque eu sou pequeno, né, gente? Sou pastor só da igreja da Cavalhada. O dia que eu pastorear uma igreja grande, aí vão me ouvir. Para, irmão. Primeiro faz a lição de casa. Primeiro converte o Brasil. Depois fala de um modelo brasileiro cristão. Primeiro vamos ganhar alma. Primeiro vamos arrancar o perdido dessa força do braço, dessa mornidão, dessa frieza espiritual. Depois nós falamos dos outros assuntos. Hoje tudo o que nós temos é o reflexo da sociedade corrompida, é o reflexo de uma sociedade religiosa. O Brasil, é incrível isso. A pessoa chega numa repartição de pública ou de trabalho com uma imagem. Aí ela chega com aquela imagem de algum chamado santo e fala: o que tu é? Sou católico. Aí de noite ela vai para o centro de Umbanda. Ué, mas não era católico? O brasileiro, ele nasce mentindo. Entende? Que católico nem sabe o que é. Por que a pessoa brasileira diz que ela é católica? Porque foi a religião que predominou no Brasil. Hoje não é mais. Mas o catolicismo romano, ele predominou no Brasil por conta dos portugueses. Então o Brasil iniciou com uma prefeitura do lado e uma capela católica do outro. Então todo mundo que nasce lá na casa de vocês não é diferente. O cara nunca foi na missa. Ele não sabe rezar o Pai Nosso, mas ele é católico. Não é verdade? Então nós precisamos entender, isso aqui que a igreja está recebendo, gente. É isso. O cara que nunca foi na missa, ele é católico, ele é morno. É pobre, miserável, cego, nu. Porque ele faz o quê? Está todo mundo indo para cá, então eu vou também. Igreja de Laodiceia, volte para mim, arrependam-se. Arrependam-se, igreja de Laodiceia, eu os abençoei para serem ricos, mas não para serem soberbos, não para pisar no órfão, não para pisar na viúva, não para fazer a maldade, praticar a maldade. Eu vos abençoei para que vocês chegassem saudáveis diante de mim e me adorassem em espírito e em verdade. É isso que Deus está falando para a igreja, queridos. Se não houver essa capacidade de reconhecer que nós somos miseráveis, nós vamos da mornidão para a frieza, para a morte espiritual. Pastor, essa palavra, eu sei, gente, que essa palavra não está dentro do marketing multinível. Eu sei, gente. A propósito, eu já tentei 2 vezes o marketing multinível, mas não deu certo para o meu caráter. Eu já tentei também. Já tentei 2 vezes. Não deu certo, o meu caráter não se encaixa com o marketing multinível. Está errado, pastor? Não está errado, porque eu não sou nem um maluco de subestimar a inteligência dos outros. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que a palavra de Jesus não é multinível.
A palavra de Jesus está falando. Quem tem a Bíblia aí? Quem tem a Bíblia aí? João Ferreira de Almeida, tem alguém aí? Tem? Sabe qual que é a versão da tua Bíblia? Tem NA, Nova Revista e Atualizada Almeida, tem a João Ferreira. Quem tem isso? Tem alguém? João Almeida, lê no texto. A tua é a João Almeida, essa é boa. Lê no texto aí, Gabi, da tua. A tua é boa, a tua é NA, isso, a tua é a Almeida, mas a tua é renovada. Lê ali o texto ali que está falando. 3 de Apocalipse, o verso é o 15, vai lá ler. Não, lê o 17, perdão, lê o 17. Tá, quem que está falando isso aí? Sou eu ou é a Bíblia? Fala a verdade. Quantos aqui, não levanta a mão, já receberam o convite para ir numa igreja boa, que a palavra é top? Ah, tu viu a igreja tal, ela está lotando, todo domingo está lotando. Quem já recebeu? Não levanta a mão. É multinível. Claro que você já recebeu o convite. Tem gente que saiu daqui e está te convidando para ir lá, porque a igreja está bombando, está cheia, por causa da boa palavra do marketing multinível. Vai lá, irmão. Não precisa nem levar a Bíblia lá. Melhor, não leva a Bíblia, porque se tu levar a Bíblia, tu vai te contradizer. Não leva a Bíblia. Esse é um culto para ti, sabe como? De bunda lelê. Infelizmente eu tenho que falar isso. Vai lá, irmão. Vai lá. A Bíblia nos corrige o tempo todo dizendo: cuidado com o vento de doutrina. Cuidado. Sabe qual que é o problema, meus irmãos, que nós estamos talvez vivendo hoje? É o mesmo da igreja de Laodiceia. Nós somos religiosos. Nós vamos na igreja e vamos na vida me levar, a vida leva eu. Tu quer ver? Hoje saiu uma nota, uma estatística, e eu queria que você não fosse estatística. Eu queria muito que você não fosse essa estatística. A estatística saiu o seguinte, que agora o Brasil está avançando no número de evangélicos. Então agora ser evangélico virou moda. É que nem quando era ser católico. Então agora é bonito falar que é evangélico. Tu é o quê? Sou evangélico. Agora é bonito. Mas há 10 anos atrás era fanático, era escroto, era ignorante. É ou não é verdade? Em 2000, eu me lembro de 2000, as pessoas sendo atacadas. Sai, fanático. Não pode rapar o sovaco. Não pode isso. Essa saia comprida. Ô, crente do paoco. Agora não. Agora tem as church. Os Estados Unidos invadiu o Brasil. A igreja do pós-modernismo é a igreja do marketing multinível. Ai, pastor. Gente, a palavra de Deus está nos ensinando, está dizendo assim para nós, preste atenção nisso. Jesus está dizendo assim, reconheça que você é miserável, e que você precisa do meu perdão, e que você precisa andar em santidade. Só reconhecer. Irmãos, não se enganem com o rico. É fácil, sabe como que é fácil explodir uma igreja? Eu não tenho esse network, mas se eu tivesse 10 empresários comigo, talvez alguns de vocês se sentir ruim dentro dessa igreja. Eu falo, o pastor tem a turma dele, só os ricos. É isso que está acontecendo com essas igrejas modernas, do pós-modernismo. Se une lá um pouco de empresário que estão abastados, que acham que são crentes, mas são religiosos, e constrói uma mega igreja. Bota estrutura, bota conforto e chama você para dentro. Mas não prega o evangelho que salva, não prega o evangelho que liberta. A propósito, as igrejas não estão tendo mais culto de libertação. Você sabe o que eu ouvi outro dia? Não precisa mais fazer apelo, não se faz mais apelo. Eu me escandalizei. Falei, o quê? Mas o apelo é o ápice do culto. O apelo é a entrega, é a oferta para Jesus, a pessoa receber Jesus. Não faz mais apelo, não se faz mais apelo. Eu ouvi pastor falar isso. Eu falei, olha,
Aí na hora eu parei e falei assim: rapaz, eu estou dizendo para vocês aqui o que aconteceu comigo. Eu fiquei chocado. Eu fiquei parado assim pensando. Eu falei: como assim? Como não faz mais apelo? Aí eu me lembro, gente, presta atenção, 99, eu vi um pastor falando na televisão que ia chegar o tempo em que as pessoas não iam fazer apelo para receberem Jesus como Senhor e Salvador, que ia chegar um tempo em que as pessoas iam sentir coceira nos ouvidos por fábula. E eu comecei a lembrar daquele cara falando e comecei a chorar. Eu falei: eu pedi para Deus para não viver isso. Eu estou vivendo. Me lasquei. Eu orei, gente. Quando eu me converti, sabia que eu orei? No ápice da minha conversão, eu orei e disse: Deus, eu não quero ver isso. Eu vou ganhar almas, eu vou ganhar o mundo, eu vou abraçar o mundo com as pernas. Essa era a minha oração quando eu me converti. Eu quero que todo mundo seja de Jesus. Essa era a minha oração. Com o tempo, se você não cuidar, você cai. Do meu tempo, da minha conversão, só eu sou pastor. Todos os caras que eu admirava, que andavam comigo, que oravam comigo, subiam um monte comigo, sabe onde eles estão? Em religiões. Tem um até que é espírita agora. Eu falei para ele: tu tá louco? Ele me ligou essa semana. Eu falei: tu comeu esterco? Depois de conhecer a palavra de Deus, tu nem fala comigo, não me liga. Porque eu tenho liberdade com ele, obviamente, mas esculachei ele. Falei: tu é maluco, cara? Pregou o evangelho, era o cara do seminário, agora vem me falar sabe, essa barbaridade? Tu tá no fogo, rapaz, queimando. Cuidado que tem um satanás do teu lado aí. Não tem como, gente. Então preste atenção, igreja. Nós precisamos, escute o que eu quero falar para você. Entender isso aqui, ó. O reconhecer que nós temos uma dívida é reconhecer o escândalo da graça que pagou essa dívida. Para os imperadores romanos que perseguiram o povo cristão, que mataram o povo cristão em praça pública, que acenderam os cristãos em praça pública como tocha em Roma, que jogaram os cristãos na arena no Coliseu, que são os responsáveis pelo catolicismo romano apostólico. Para eles que fizeram todas essas atrocidades, o escândalo foi Jesus ser crucificado. Como que ele vai salvar a humanidade se nós somos os imperadores, os bárbaros, e ele está sendo levantado numa cruz? É a narrativa dos jovens de hoje. É o que o jovem está vivendo hoje. Como assim? A palavra está muito pesada, eu vou chorar. Reconheça que Jesus foi dilacerado na cruz no teu lugar, e para de chorar. Reconheça que Jesus foi estraçalhado no teu lugar numa cruz, gerou um escândalo para os romanos, gerou um escândalo para a plebe. Eles ficaram olhando para Jesus ser crucificado e falaram: não é possível que ele é o rei do judeu, não é possível que ele é o Messias. Por quê? Porque as igrejas nessa época estavam também envolvidas, como a igreja de Laodiceia, com o poder, dinheiro, riqueza. A igreja era de ouro. Vamos levantar Pedro como papa, o primeiro papa. Pedro nunca falou que era papa. O apóstolo Pedro nunca deu declaração. Não existe um manuscrito dizendo que Pedro deixou um pergaminho ou deixou nos cânon sagrado alguma declaração que ele ia ser o papa. Mas usam o nome de Pedro como se ele fosse o primeiro papa. Ei, presta atenção. Todas as vezes que o homem se meter nas coisas de Deus e não reconhecer quem ele é, ele vai estragar. É só reconhecer: eu sou miserável, eu só estou aqui hoje. Eu penso sempre isso de manhã quando eu levanto. Eu tomo banho, eu faço minha higiene, daí eu faço assim, ó. Eu cheiro o meu hálito. Aí eu falo: nossa, eu comi uma comida boa hoje, meu hálito está maravilhoso. Está rindo, né? Você não faz isso? Ou você vai para a rua assim,
sem escovar o dente. E aí eu agradeço a Deus porque até o meu hálito está bom. Porque quando tu está doente, até o teu hálito fica ruim. É ou não é verdade? E eu faço isso e agradeço. Muito obrigado, Senhor. Estou bem, de saúde. Estou de pé, vou de novo, vou cultuar o Senhor. Obrigado porque essa matéria não está estragada. O Senhor tem me mantido em segurança. Se nós não reconhecermos, queridos, nós vamos, ao invés de nós viver o escândalo e o benefício da graça, nós vamos nos escandalizar, como se escandalizaram os romanos. Pastor, você está condenando os romanos? Não estou, eles estavam no direito deles. Eles eram a igreja toda poderosa. Eles julgaram como eles acharam melhor, mas julgaram sem o filtro do reconhecer que eram homens. Quando você perde o filtro, que você é um ser humano, dependente de quem te criou, você faz atrocidades. E depois, quando você cai em si, você não acredita que foi você que fez. Olha para mim, eu tenho um amigo pastor, condenado a 208 anos de cadeia, por assassinatos. Hoje é um pastor, homem de Deus, revoluciona. Já batizou, aonde ele deu fruto, aonde ele estava, na cadeia, já batizou 3.000 presos. Cuida das igrejas dentro das cadeias. Ele consagrou a vida dele para isso, porque Deus teve misericórdia dele. Porque ele é um homem que reconhece que é miserável. Eu sentei para tomar um café com ele semana passada. Ele encheu os olhos d'água e falou: eu tirei a vida desse fulano, desse ciclano. Eu deixei essas famílias chorando. Eu não sou digno de arredar o pé da pregação do evangelho que salva. Porque por esse evangelho eu fui salvo. Por esse evangelho eu encontrei misericórdia. Por esse evangelho de assassino eu me transformei em um transformador de almas. É reconhecer, queridos. É reconhecer que talvez você não... Porque a igreja de Laodiceia diz assim: não, eu sou filho de pastor aqui, eu sou filho do fulano, eu não matei, não roubei, eu não fiz nada disso, eu sou rico. Essa é a sensação de pessoas que não cometeram erro. Não, eu sou filho de pastor, eu nasci no berço cristão. Às vezes ele é o pior, porque ele é filho do pastor. A igreja de Laodiceia: para com isso aí, 7 selos. Que vai abrir 7 selos, o quê? Eu sou filho do cara que fundou a igreja de Laodiceia. Eu nunca roubei, nunca matei. Mas não reconhece que é miserável. Volta, arrepende-se. Jesus está falando com a igreja. Olhe para mim, queridos. Quando nós compreendemos que Jesus está batendo na porta do nosso coração e falamos: Jesus, não importa mais para mim se eu tenho riqueza ou não. O que importa para mim é ter a tua paz no meu coração, é ter a tua presença na minha vida. Ele vai nos dar riqueza. Mas quando nós endurecemos o coração, olha para mim aqui, tem muita gente fazendo isso, levando as coisas na força do braço. Olha aqui para mim, você quer virar o jogo? Você quer virar o jogo na tua vida? Já que é tão falado, infelizmente, se dá mais ênfase para isso na igreja do que para adoração, do que para comunhão, do que para viver uma vida cristã de santidade verdadeira. Você quer mesmo adquirir alguma coisa? Entrega primeiro o que tu tem. Para mim, quando eu nunca precisei trabalhar por conta dos meus pais, mas quando eu fui trabalhar, que eu me converti, eu fui jogado num chão de fábrica. Eu não sei se a Paula lembra. Eu fui embora um dia chorando. Cheguei em crise para minha mãe. Falei: mãe, eu fui lá o dia inteiro batendo caixa. Daí estava muito quente, eu assei tudo as minhas pernas. No meio do caminho eu tive que tirar minha cueca e botar fora. A minha mãe começou a rir da minha cara. É, filho? Mas é assim, filho, começo, trabalho. Tu não quis estudar, viu, filho? A mãe falou: estuda, termina o 2º grau. Tu não quis. E eu chorando, desesperado. Nunca vou me esquecer dessa cena na cozinha da minha casa. E a minha mãe: não, filho, mas agora é o começo. Aí no outro dia eu voltei chorando de novo. A minha mãe era muito mole. Ela falou: então assim, vem cá, acabou, chega. Vai lá e pede as contas, ponto final, tu não precisa disso.
Era só o que eu queria ouvir, não é verdade? Né? Eu fui lá pedir a conta, a mulher veio me entregar o uniforme, eu falei, não. Eu estou indo embora daqui. Até hoje eu tenho essa mancha na minha carteira de trabalho. Eu olho lá, eu vejo aquele 2 dias de serviço. Esse dia eu olhei naquele virtual, né? Não tem agora, é tudo digital, né? Aí eu abri lá para consultar uns negócios lá para ver se eu já posso me aposentar, porque eu sou trabalhador, gente. Eu já trabalhei 24 anos já. E aí eu botei lá para ver se eu já posso me aposentar. E aí cheguei para ver lá os negócios e eu vi aqueles 2 dias, eu falei, misericórdia. Presta atenção aqui em mim. Aí voltei, fui para a igreja, acho que 1 ano depois, 2, depois de aprontar mais um pouco, fui para a igreja. Cheguei na igreja e me deram outro trabalho no chão de fábrica. Só que daí eu falei, agora não. Agora eu entendi. Eu sentava lá para fracionar formol. Todos vocês, jovens, tinham que fracionar formol. Tá? Aí você vê a desgrama. E eu chorava, ali ó, trabalhava comigo a minha cunhada lá, ó. Eu chorava sentado naquele chão de fábrica. Só que eu entendi lá dentro, pela vida do meu pastor, que eu tinha que começar entregando tudo. Falei, Deus, o meu orgulho está falando para mim lá, pedir para minha mãe dizer para mim que eu não preciso disso, eu não vou fazer mais isso. O meu orgulho está dizendo para mim lá, depender do meu pai que está com 70 anos, eu não aceito mais isso. E eu orava sentado naquela bombona de formol, 1 litro por litro, aquilo me dava uma angústia, uma ansiedade. Nessa época eu não podia ficar em lugar fechado. O meu desafio era ficar num lugar fechado. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer aqui dentro desse lugar. E me dava um negócio. E eu falava, alma, cala a tua boca. E orava, o dia inteiro orando. Foi o tempo que eu mais orei na minha vida. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses eu fui promovido. 3 meses. Eu cheguei para o dono da empresa desesperado. Falei, eu quero. Aí ele falou, o encarregado falou, calma, Jones, calma. Eu falei, ô Enio, por favor, me ajuda, eu quero essa vaga e tal, não sei o quê. Ele falou, calma, cara, nós vamos conseguir. Chamou o dono da empresa, subi na sala dele, ele desceu, ele nem me respondeu, ele só desceu e disse, me acompanha. Eu falei, agora estou na rua. Cheguei lá embaixo, ele falou, te anima a fazer isso aqui? Me animo, então vai e faz. Era um caminhão, aí eu peguei o caminhão, fui lá em Voti, apavorado, ele mandou descarregar lá, voltei. Aí quando eu voltei, cheguei, ele olhou o caminhão, olhou, deu a volta, falou, está contratado motorista. Dei um passo de um salário de R$412 para 1.283, nunca vou me esquecer. Falei, estou rico, 1.283, estou rico. Dali eu saí e fui crescendo. Vou dar uma palavra para vocês. Você quer crescer? Não precisa barganhar com Deus. Reconhece que você não tem formação, que você não tem expertise, que você não tem nenhum projeto ainda de sucesso, e entrega, porque aonde tu entrar, seja a empresa que for, Deus vai te levantar. Amém? Entrega, reconhece. Senhor, eu falei lá naquele lugar, Deus, eu sou mesmo desobediente, a minha mãe mandava estudar, eu gazeava a aula, agora eu que me lasque. E Deus fala, agora sim, agora eu vou te abençoar, miserável. Agora, tu sabe que a tua mãe estava certa, eu sei, Senhor. Então continua fracionando aí para não virar no chão, que depois eu vou ver ao teu lado. Agora, quando você é orgulhoso, não reconhece, tudo na tua vida fracassa, meu. E aí não adianta igreja, não adianta religiosidade, não adianta, amém? Então preste atenção, fique de pé no seu lugar, nós vamos encerrar. Você que está aqui hoje, que quer virar na sua vida profissional, eu sempre estou falando aqui, pessoal, estudem, pessoal, façam um curso online, pessoal, se aperfeiçoem, para que vocês tenham as oportunidades, vivam bem nessa terra, desfrutem do melhor dessa terra. Estou sempre falando isso. Gente, olha para mim aqui, não espera o tempo passar. O tempo vai passar você estudando ou não, sim ou não? Vai passar igual, não vai? Então, gente, não deixa o tempo passar parado. Estuda, cara. Hoje está tão fácil, não precisa estudar todo dia hoje, não é verdade? Você pode estudar 2, 3 dias na semana, mas não para. Porque a oportunidade só vai atrás de quem está pronto, preparado.
Amém? E você que tem dificuldade, pastor, eu tenho dificuldade cognitiva, pede ajuda para Deus. Amém? Pastor, eu ainda não sei, eu estou com 30 anos, às vezes o Senhor fala, eu fico desesperado porque eu ainda não sei o que eu vou ser. Mas então começa num serviço, reconhece, te abaixa, vai lá naquele serviço. Me convidaram para ser serviços gerais. Amém, vai lá. Qual é o melhor cargo da empresa? É ser chefe não sei o que. Vai lá xeretar essa vaga. Fala, sei, olha eu aí. Essa vaga aí parece que estou sentindo o cheiro, é eu que estou aí. Não, eu me humilhar, eu trabalhar. Não, querido, você não tem nada, reconhece. Você prefere ficar com 1.300 ou ficar com 0? Agora, se você está em Cristo e você reconhece quem você é e os seus erros, os seus atrasos, o Senhor é responsável por te abençoar. Ele vai te ajudar lá nessa empresa, sair dos serviços gerais para a administração, com um salário melhor. Deus ama, queridos, nos abençoar. E nós só precisamos entender os princípios. Reconheçam. Não adianta achar que tu vai chegar em algum lugar com soberba, com o peito estufado. Não vai, meu irmão. Não vai. Eu estou falando aqui, eu vejo lá no trabalho chegar o pessoal do banco de talentos. Eles são reprovados na câmera lá no portão. Tem câmera hoje, todo lugar tem câmera. Onde tu vai, estão te filmando. Eu vejo as gurias do RH falar, coitado desse louco. Olha o que ele fez lá, ó. É reprovado na câmera, lá na portaria. Ou ele chega pro porteiro, tá lá o porteiro, aquele porteiro empolgado, que sorri, sabe? Bom dia, tem uns porteiros legais, né? E ele chega pro porteiro e passa que nem um cavalo. Quando ele chega lá dentro, senta lá, dá um chá de banho, vamos mandar ele esperar, porque ele chegou já acelerado. Aí ele chega lá e manda ele para uma sala, né? E está sendo filmado na sala. E reprovado. Chegou na empresa, bom dia, eu sou fulano, tenho uma entrevista de trabalho hoje. Por favor, você pode me anunciar? Não. O jovem. As gurias do RH lá falam, meu Deus do céu, onde é que criaram esse monstro? Tá bom, senta ali, meu filho. Como é que é teu nome? Desorientado? Não, meu nome é fulano. Senta ali, fulano. Aí elas fazem de propósito. Eu falo para ela, guria, não faz isso. Coitado dessa pessoa. Não, senta lá, fica 1 hora esperando para receber o não. É melhor 1 hora de cordialidade, de respeito, educação e receber um sim, do que 1 hora sentado tomar um não. Olha, muito obrigado, mas o seu currículo não preenche os pré-requisitos da entrevista. Tenha um bom dia, tchau. Olhe para mim aqui. Você quer receber mesmo de Deus? Muda, reconhece. Quando tu encontrar alguém, tu nem sabe quem é a pessoa, seja cordial, seja respeitoso, seja cristão, gente. Seja cristão na etimologia da palavra. Seja verdadeiro, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olha que dia lindo. Quando tu tiver algum problema, Deus te abençoe. Amém, gente? Então escute isso. Quer vencer a mornidão? Entenda o quão pecador você é e receba o amor de Cristo de graça e seja intenso. Levante a sua mão. Pai, graças te damos, porque a tua palavra nos ensina, e quando nós cumprimos o princípio da mesma, nós alcançamos sucesso, nós alcançamos a sua aprovação, nós alcançamos as respostas do céu. Hoje aqui nós estamos reunidos e não somos como a igreja de Laodiceia. Nós somos filhos, nos sentimos amados pelo Senhor e queremos ser cada dia mais capacitados a reconhecer
que precisamos desse amor que nos leva todos os dias a reconhecer quem somos. Ensina-nos hoje, nos dá um coração ensinável. Nos dá, Senhor Deus, hoje aqui por meio da presença do Espírito Santo, um coração ensinável, um coração amável, um coração de quem olha para o outro e o atende com solicitude, não esperando algo em troca, mas sim se doando em amor e reconhecendo que o Senhor também fez isso por nós na cruz. Eu oro e abençoo a tua igreja e declaro que essa unção de reconhecimento de quem o Senhor é está sobre nós, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude o nome dele. Amém, aleluia. Até o próximo domingo. No final da série vai melhorar, amém? Mas para hoje é o que temos. Você pode colocar a mão no teu coração assim? Isso. Olha, pode botar a mão no coração e olha para o coração assim e fala assim: meu coração, tu é um abençoado, mas eu vou te falar um negócio aqui. Eu e tu, agora é eu e tu. Reconhece, cabeção. Agora bota a mão na tua mente. Fala: fé, minha fé, eu te ordeno, seja intensa. Tá ouvindo? Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Levante a mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. Reconheça o Senhor em tudo o que você fizer. Deus abençoe. Deus